Boa noite. PCP e Bloco de Esquerda juntaram-se à direita, na Assembleia da República, para serem aprovados projetos do PSD e do CDS que pretendem fazer descer o imposto sobre os combustíveis. A abstenção foi suficiente para a aprovação, por exemplo, de um projeto de lei dos centristas que prevê uma descida até aos 6,5 cêntimos por litro no gasóleo. Mas as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, mesmo com a abstenção do PSD e do CDS, acabaram já por não serem suficientes para viabilizar. Este tema, aliás, e o da visita da administração da TAP à Madeira e a estratégia para a região, estão hoje em análise, aqui no programa, na ordem do dia, com os deputados à Assembleia da República, Rubina Berardo, do PSD, e com Ernesto Ferraz, deputado do Bloco de Esquerda. Boa noite a ambos. Rubina Berardo, começo por si. Como é que olha esta abstenção da esquerda, neste caso dos partidos mais à esquerda na Assembleia da República, PCP e Bloco de Esquerda, para aprovarem uma proposta destas de descida dos impostos? Muito boa noite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar aqui o painel e também saudar também especialmente o colega do deputado do Bloco de Esquerda, deputado Ernesto, também, por ser a primeira vez que temos aqui a conjugação neste esquerda-direita da RTP aqui na Madeira, portanto, neste formato. Relativamente às votações que tivemos esta semana, foi realmente uma conjugação também interessante, também fruto da contabilidade política que existe nesta atual legislatura. Julgo que um dos projetos de resolução do PCP foi aprovado na quinta-feira, porque havia duas propostas, salvo erro. Portanto, houve aqui também uma questão de votação também sobre a matéria em causa e sobre reivindicações também de todos estes partidos, à exceção do principal partido que suporta o governo, nomeadamente o Partido Socialista. O PS é que não terá gostado desta votação. Depois votou contra todas as propostas e realmente utilizou também uma argumentação algo sui generis dentro do próprio debate na Assembleia da República, alegando caça ao voto, que realmente é muito irónico ser o Partido Socialista agora a surgir com esta temática, tendo em conta que o que está aqui, a base política destas reivindicações de todos os restantes partidos, é precisamente a promessa que António Costa e que o governo de António Costa tinha dado quando introduziu este valor adicional ao ISP, que logo que o preço aumentasse, que depois iria haver um efeito de contrabalançar o imposto que os portugueses estariam a pagar, ou seja, garantindo aquela frase, aquela terminologia da neutralidade fiscal desta medida. Portanto, no início deste adicional não se notou tanto no porta-moedas, por causa do preço do petróleo, do barril de petróleo na altura, mas dada a evolução já se começa a sentir isso mais, o que levou então precisamente à discussão também sobre estas matérias com projetos de vários partidos. E este tipo de votação, ou seja, dos partidos da esquerda que estão neste momento, que acabam por segurar o governo PS, PCP e Bloco de Esquerda, acredita que este comportamento da esquerda vai se repetir mais noutro tipo de votações, precisamente quase há um ano, e quando estamos também já a discutir o próprio orçamento de Estado para o próximo ano? É assim, não foi a primeira vez que isto aconteceu. Recordo já na altura também do debate sobre a recapitalização da Caixa, também houve ali vários momentos em que também houve, digamos, votações e constelações de votação diferentes das habituais, a que nós temos normalmente à sexta-feira, de ser votos em bloco dos partidos que suportam o governo versus PSD e CDS. E neste caso realmente isto furou essa questão, e claro que tendo em conta o início também das negociações para o Orçamento de Estado, que isto tem uma relevância maior do que tinha anteriormente. Aliás, o próprio deputado Ascenso Simões, do Partido Socialista, até acusou o Bloco de Esquerda e o PCP de serem desleais à solução governativa, precisamente pela sua votação, e como também já tinha feito quando foi a questão da Caixa, que também acusou
de deslealdade, mas o que está aqui em causa é a matéria de fundo relativamente ao ISP, e é uma questão que é não só reconhecida por todos estes partidos, acrescento também o PAN, que também votou também com o PSD e com o CDS também nestas matérias, mas é uma questão que a população também sente também nos próprios bolsos ao fim do mês, porque acaba por ser um imposto transversal a todos, portanto não há... Já lá vamos mais sobre os efeitos depois do imposto, para já a questão desta geometria, digamos, na Assembleia da República de votação. Ernesto Ferraz, como é que foi esta votação? Como é que interpreta o Bloco de Esquerda, que optou por se abster para viabilizar os projetos da direita? Boa noite ao painel, boa noite aos telespectadores lá em casa. O Bloco de Esquerda não se juntou à direita, não se juntou ao CDS nem ao PS. O Bloco de Esquerda interpreta cada votação e cada debate que é feito em prol dos portugueses e das portuguesas, portanto, e não está totalmente comprometido com o PS, porque o Bloco de Esquerda não faz parte do governo, faz parte de uma maioria da Assembleia da República que avalia cada assunto em debate e age em consonância com aquela que é a sua política. Portanto, neste caso do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, foi uma decisão que o Primeiro-Ministro António Costa tomou em fevereiro de 2016, portanto, fora de qualquer orçamento. Como uma forma de compensar os preços do petróleo que estavam baixos nessa altura, e era uma forma de compensar, dizia na altura, e foi mesmo isso que foi ocorrendo, para compensar a perda de IVA, outro imposto em todos os setores da vida do comércio e da vida portuguesa. E a verdade é que foi revendo durante esse ano 2017, consoante o preço do petróleo aumentava ou baixava, e foi revendo a partir do ano 2017. E agora que vamos quase a meados do ano de 2018, esse imposto nunca mais foi revisto, independentemente dos preços dos barris de petróleo aumentarem ou diminuírem. E achamos que era a altura de haver essa revisão, se bem que esta votação seguirá os trâmites, baixará a Comissão de Orçamento e Finanças, será assunto de debate, de conversação e de interesse entre os vários partidos lá representados. Portanto, até chegar ao consumidor final vai demorar uns tempos. E provavelmente a ter algum efeito prático nas bombas de gasolina, onde os portugueses abastecem os combustíveis, não será antes do próximo ano. Portanto, não me parece que seja uma coisa que seja feita no imediato. Outra questão que eu também estava aqui de colocar é relativamente, por exemplo, a baixa do imposto, é sobretudo na questão do gás-óleo. O gás-óleo é tido à própria União Europeia de ser mais poluente e de ser mais penalizado até na taxa, é exatamente neste que se baixa mais e não naquele que supostamente é menos poluente. É porque é este utilizado pelas empresas. O gás-óleo sempre teve maior procura. Há alguns países, como sabe, da própria União Europeia, que são mais caros, o próprio gasóleo é mais caro já do que a gasolina. Sim, nós discutimos aqui este assunto muito separado de tudo o resto. O país, muito se tem falado da descarbonização, das alterações climáticas, e tudo isto interfere nas consequências nefastas para essas alterações. E o país nunca aprofundou, nunca tomou medidas e nunca incrementou essas medidas para arranjar alternativas mais amigas do ambiente, menos poluentes, e discute-se pormenorzinhos à medida do tempo. Passam anos, passam décadas, e as verdadeiras necessidades e questões que se relacionam com o ambiente, mas também com uma necessidade que é da sociedade, transversal a toda a sociedade, que é o uso de combustíveis. Enquanto não houver alternativa, este uso de combustíveis é o que temos e é o que precisamos todos os dias. Isto são pequenos apontamentos, mas o problema de fundo, como diria, ainda hoje em dia, a Galp foi liberalizada em 2014 pelo governo do PSD. Pelo governo do PSD e do CDS, de Durão Barroso e Paulo Portas. Essa liberalização abriu caminho a que a Galp comandasse todo este setor. E, portanto, digamos que a Galp é quem comanda, independentemente de mais um cêntimo, menos um cêntimo. Estas alterações que se sentem a cada semana, ultimamente até tem subido
consecutivamente, quer no continente, quer na Madeira, e na Madeira essa é uma deriva dos conselhos de governo às quintas-feiras para a segunda-feira seguinte. Se bem que neste caso também o governo fixa sempre um preço máximo e as próprias gasolineiras, os postos de abastecimento poderiam pôr um preço mais baixo. Mas as gasolineiras todas o mesmo preço, não é? Pois, as gasolineiras não perdem a oportunidade de lucrar um máximo, mas isso diriam que é a lei do mercado. Puxam sempre para cima, mas isso é o papel delas. Nós aqui não temos essa concorrência de preços, ao contrário do continente. Tem que haver uma regularização muito mais forte e muito mais coesa para que imponha limites. Bem, esta questão vai depois à generalidade, à especialidade, aliás. Isto vamos para férias parlamentares. Esta diferença do preço dos combustíveis na baixa deste imposto que estamos aqui a falar, quando é que isto pode acontecer? Acho que, evidentemente, existe um trâmite processual que demora dentro da própria especialidade, mas há também mecanismos para agilizar também essa própria discussão em sede da Comissão de Orçamento. Portanto, já houve indicações também nesse sentido para acelerar esta matéria. Nós, este ano, em termos de sessão legislativa, é uma sessão legislativa mais longa do que tivemos no ano passado, que portanto, teremos o último plenário aqui de 18 de julho e depois ainda temos redações finais e ainda haverá também outras comissões ainda em agosto. Portanto, mais um mês e meio. Sim, há aqui uma possibilidade e é isso que é fundamental acontecer, realmente haver aqui uma discussão profunda sobre as propostas que foram aprovadas, realmente para conseguir o melhor teste de síntese, digamos assim, destas propostas que foram aprovadas na quinta-feira e julgo que também todos os partidos proponentes têm todo o interesse em que isto não seja protelado muito mais e, aliás, quando o próprio governo do PS diz que isto tem que ser feito em sede de orçamento de Estado e agitando a bandeira da questão da lei travão, que é uma preocupação, julgo eu, para todos os partidos e não é um exclusivo, digamos assim, do Partido Socialista, de certeza. Quando começa a agitar com essa bandeira, esquece que quando alteraram a própria estrutura do ISP, foi através de uma portaria fora de discussão do Orçamento de Estado também. Exato. Portanto, há aqui uma contradição. Mas há uma contradição aqui na própria. É o passado de quinta-feira na própria discussão. Já falava de 2017. Fora do Orçamento, em fevereiro de 2017. Aqui não há necessidade, portanto, de agitar com essas bandeiras. Temos que garantir, efetivamente, que na discussão da especialidade tudo o que passe seja realmente sólido em relação à questão da lei travão. Consideramos naturalmente que a proposta de resolução do PSD é aquela que apresenta mais essa segurança, realmente de garantir precisamente a neutralidade fiscal, de não ir buscar mais dinheiro, digamos assim, ao Orçamento de Estado para pagar esta medida, mas simplesmente tudo aquilo que o Estado acaba por arrecadar a mais, não é? Seja a mais do que aquilo que estava a ser planeado, devido a estas flutuações no preço de mercado do preço do barril de petróleo, que seja depois compensado através deste mecanismo e, como também referiu e bem, haver aqui também a conjugação com o próprio IVA também. Vamos ter que mudar de tema, porque o tempo assim o obriga, a questão da visita da administração da TAP à Madeira e à estratégia que eventualmente terá para a região. Ernesto Ferraz, o que é que espera desta visita, precisamente numa semana em que o Tribunal de Contas se reportou à TAP relativamente a uma auditoria da exposição que o Estado ia ficar mais exposto a estes 50-50%, aos 50-45 mais 5 da companhia aérea portuguesa, com contingências adversas da companhia, apesar da confiança da administração da empresa? O que é que eu espero de uma visita que já aconteceu? A visita aconteceu... Acredita realmente numa estratégia da TAP para a Madeira? O objetivo, pelo pouco que foi notícia dessa visita, é que o Conselho de Administração da TAP já tinha feito uma visita descentralizada, ou seja, fora de Lisboa, fez esta segunda e continuará a fazer. Se isso traz consequências para o dia-a-dia, para o cotidiano da mobilidade dos madeirenses, não me parece. Assinar um memorando,
Eu recordo que o Presidente do Conselho de Administração é Miguel Frasquilo, identificado com o PSD, já foi vice-líder da bancada do PSD, já teve no Ministro Durão Barroso, dos assuntos fiscais, e agora é Presidente do Conselho de Administração da TAP. Ele dizia que a reunião na Madeira demonstra o comprometimento da TAP para com a região. Assinou muitas estatísticas, o aumento de passageiros transportados, portanto fez um quadro estatístico daquilo que é a rota da Madeira com o continente, mais uma assinatura para a comemoração dos 600 anos da Madeira, mas isto é tudo muito teórico. Por mais importante e mais simbólico que seja, aquilo que era preciso responder nesta vinda à Madeira, em parceria também com o Governo Regional e também com o Governo Nacional, é porque é que encerrou a loja da TAP na Madeira, é porque é que cada vez mais existem voos, atrasos frequentes nas ligações à Madeira, é porque é que não raras semanas anulam voos à última da hora para a Madeira ou da Madeira para o continente, e os motivos são sempre esses. Os assuntos são motivos operacionais. Ora, os motivos operacionais têm que ser... Cabe tudo e não cabe nada. Portanto, é lançar a culpa para cima de outra. E, portanto, a TAP... mas isto também começou, voltamos sempre ao mesmo. A liberalização da linha para a Madeira, na altura, vai fazer 10 anos, e já temos uma década em que podemos tirar conclusões dessa liberalização. À altura, o PSD, o CDS e o PS, no continente, mas sobretudo cá na Madeira, disseram que era a solução para a mobilidade e para a continuidade territorial. Passados estes anos, vimos que essa liberalização e depois, com a privatização que veio depois, só complicaram a vida à mobilidade e às madeirenses. Portanto, a linha para a Madeira tem que ser de interesse público, tem que ter um serviço público efetivo. Que será uma das linhas mais rentáveis, certamente, por milha voada para as companhias aéreas, não é? Independentemente de falarmos dos subsídios ou não, certo é que eles recebem sempre aquele dinheiro. Recebem. Nós, para fazermos uma viagem doméstica neste país, pagamos muito mais que, às vezes, para sair do continente europeu. E não falo aqui no norte da Europa, no norte da África, ali ao lado. O que é que esta estratégia deve, sobretudo, salvaguardar, aproveitando esta visita, quer da parte executiva, quer da não executiva da administração, porque a não executiva não terá, eventualmente, algum poder de influência, não é? Mas, diretamente... Sim, vamos acreditar que tem algum poder, não é? Foi uma escolha da gestão da TAP, em termos do procedimento interno, de como organiza as suas reuniões do Conselho de Administração, e estranho seria se a Transportadora Aérea Nacional não tivesse um compromisso com a Madeira, portanto, e até tendo em conta a própria questão da continuidade territorial e o próprio resultado que esta semana, o que o Filipe também referiu no início, do próprio Tribunal de Contas, porque isto é preciso também ter em consideração também o contexto da reversão de António Costa também sobre a renegociação também da gestão da TAP, e que o próprio Tribunal de Contas diz que não é o resultado mais eficiente, que acaba por penalizar o Estado nesta redistribuição aqui entre os direitos económicos e a parte também do capital. A Catarina Barrotes teme então, tal como o Tribunal de Contas, que o Estado ficará, ou melhor, a empresa ficará mais exposta ao Estado. Ao contrário, a exposição do Estado é maior, ou seja, o Estado vai eventualmente ter que outra vez injetar capital. Não, relativamente a essas necessidades, não iria me apressar para essas conclusões. Acho que é preciso também ter alguma cautela e alguma responsabilidade nessa matéria de dizer isso tão concretamente. Mas agora, eu acho que o que fica evidente é também uma crítica que tem sido feita desde o início do anúncio do próprio Primeiro-Ministro, que esta reversão seria algo extremamente positivo para o país e para a própria TAP. E agora o que nós vemos é precisamente o contrário. Não, mas é que aqui a questão... Mas agora os direitos económicos estão a 90% com a gateway. Portanto, há aqui... E não é possível fugir. Não é possível. Mas não é a questão. Estamos a falar da gestão. Agora, nós evidentemente
eventualmente podemos, sim, exercer e exigir mais pressão, tendo em conta precisamente esta condicionante que temos em termos da gestão da própria TAP, depois desta reversão do próprio António Costa. Portanto, não pode ser que só a responsabilidade passa para o Estado, mas depois a gestão seja completamente... portanto, não há aqui uma divisão correta entre as coisas, de acordo também com a narrativa que o Partido Socialista e que os seus parceiros também no Parlamento andaram a propagar depois destas medidas. Agora, evidentemente, existe um rol de preocupações do dia-a-dia dos madeirenses que a TAP tem que tomar em consideração relativamente à questão dos preços, relativamente à questão de como é que a linha também é gerida e relativamente à questão também de dizer que é sempre problemas de gestão operacional interna, só que isso depois acaba por ser penalizar sempre mais esta linha. Portanto, isso aí que há algum equívoco na maneira como esse argumento é utilizado. Mas saúda-se, evidentemente, a vinda do Conselho de Administração à Madeira, a realização de uma iniciativa descentralizada. Espera-se o reforço da operação, não é? Para a região e com mais voos e bilhetes mais baratos. Mas sempre tendo em atenção trazer mais turismo. É importante trazer mais turismo, mas é preciso olhar o problema de fundo dos residentes. Claro. Não, mas não se pode destrinçar entre um e outro, não é? Portanto, a Madeira faz-se de residentes e também do impacto do turismo e da importância do turismo. O ênfase dessa visita foi dado ao turismo. Não, mas isso foi uma decisão da gestão. Mas é uma decisão da TAP que estamos a comentar. E o seu partido também apoiou essa reversão. O seu partido também apoiou essa reversão, tal como está. E então também entendo. Sim, mas aqui aumentou os riscos do Estado. Aumenta os riscos do Estado. Portanto, aqui há aqui algum contrassenso. Serve para injetar dinheiro quando é necessário. E não é por acaso que as pessoas que estão dentro desta área e deste negócio chamam isto literalmente um negócio da China. É um não mais fácil. A reversão de António Costa. Mas não é mais fácil depois negociar com o próprio Estado do que negociar com uma empresa que seja privada. É porque uma empresa privada ela pode optar por tudo o que quiser, não é? Independentemente, aliás, não há sequer serviços públicos, a linha está aberta, entram qualquer companhia, nós nem sequer estamos no direito para se pedir, mas o que nós temos agora é um híbrido difícil de responder, porque precisamente não é nem carne nem peixe, o problema está aí. Portanto, é só simplesmente uma tentativa. Respondeu em sede de comissão. Ainda estava aqui no uso da minha palavra, mas é que já falou muito mais do que eu e o tempo está a escutar. É uma questão de... Okay. Portanto, aqui a questão tem a ver com a própria gestão, com a divisão e o porquê do Partido Socialista ter feito esta reversão, que era para fazer novamente um fogo de artifício a dizer que isto era uma reversão. E não é como nós vemos, penalizou o Estado. Estamos na terra do fogo de artifício. É fogo de artifício todo o ano e não passamos disto. Que era um assunto antigo, foi há pouco referido por causa do próprio governo PSDB-CDS. É um assunto... Desde que há 10 anos que se iniciou a liberalização, qual era a ideia de liberalizar a linha, a rota? Era aumentar a concorrência. Passaram 10 anos, entrou a EasyJet, mas a EasyJet entrou de mansinho, mas hoje em dia, tem ali preços muito próximos, para além de ter muito menos oferta e viagens, o que dificulta quem quer se deslocar. E diminuir os preços. Isso também não se efetivou, porque os preços passam além dos 400, chegam aos 500 e por vezes chegam aos 600. E isto é para lucrar. Quem é que lucra? A TAP. Portanto, isto é... O serviço público é o que está aqui em causa. Portanto, a TAP deve ser obrigada a cumprir um efetivo serviço público, exatamente por causa do princípio. Mas a linha é aberta, o princípio da continuidade territorial não é só um princípio, é uma realidade que deve ser efetivada no princípio, com meio e com fins. Portanto, não é só um princípio. Sim, mas são realidades jurídicas diferentes.
São realidades diferentes, mas quem nos ouve vê lá em casa precisa de resoluções, não precisa que estejamos aqui a discutir ano após ano, legislatura após legislatura, e passam décadas e o que é que aconteceu? Estamos cada vez piores em termos de mobilidade. O Bloco de Esquerda preferia que fosse outra vez uma linha concessionada e não uma linha aberta? A linha é aberta, mas a TAP, neste momento, deve de continuar a efetivar um serviço público. Já percebemos isso. Rubina Berardo, o Ministro das Infraestruturas, dizia que não pode interferir no Conselho de Administração da TAP. Agradeço estarem no programa, agradeço também ter acompanhado o programa. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.